Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E hoje nós queremos dizer para você que, infelizmente, o Brasil não é um país católico. Houve um tempo na história da humanidade em que o mundo conhecido era católico. Aí vieram as revoluções, Revolução Luterana, Revolução Humanista, Iluminista, e Deus foi sendo colocado de lado. A solução foi colonizar o Novo Mundo, e assim criar um novo mundo católico. E assim foi feito e durou por algum tempo, até o advento de outra revolução, a Revolução Modernista. E o Novo Mundo entrou num processo de dessacralização. As pessoas foram perdendo a fé e se afundando cada vez mais no pecado. E o velho mundo, já cada vez mais pagão, hoje está nas mãos dos ismaelitas. O Brasil, que nasceu como terra de Santa Cruz, o Brasil que foi descoberto por católicos, hoje já não é mais católico. É verdade. Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui, trouxe consigo em suas caravelas frades franciscanos. Nas areias da praia fixaram uma enorme cruz e, rodeados por índios admirados pela primazia do acontecimento, Frei Henrique de Coimbra, franciscano, celebrou a primeira missa no Brasil. Mais tarde chegaram os jesuítas que catequizariam os índios e fundariam as principais cidades de nosso país. Muitas igrejas foram construídas, mosteiros, conventos, hospitais, colégios, orfanatos, tudo sob a administração da Santa Igreja Católica. A Constituição, carta magna de um país, no tempo do Império do Brasil, dizia claramente que o Brasil era um país católico e esse era o credo professado pelo imperador e por sua filha, a princesa Isabel, que, se Deus quiser ainda, um dia será declarada santa. Para confirmar a vocação do Brasil como o maior país católico do mundo, Nossa Senhora aparece para pescadores no Rio Paraíba do Sul e se torna a padroeira oficial do Brasil através de um decreto do Papa Pio XI. Mas você pode me perguntar, se o Brasil não é mais um país católico, professor Raimann, o que ele é, afinal de contas? Evangélico? Não me faça rir, né? O Brasil é um país pagão, onde todo tipo de anomalias e orgias satânicas acontecem. Então que fique bem claro, o Brasil não é um país cristão, mesmo que 87% de sua população se declare como tal. O que precisa ficar bem claro é que o brasileiro não é um seguidor do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como é triste isso, né? É verdade. E mesmo as pessoas que se declaram cristãs ou até mesmo frequentam as igrejas, essas pessoas não dão testemunho, ou seja, não agem como verdadeiros cristãos. Imagine só um país cristão. Parece até utopia, né? Vamos fazer esse exercício, né? Um país em que todas as pessoas seguissem os ensinamentos de Nosso Senhor. Não haveria tantos crimes bárbaros, não é mesmo? E tanta corrupção. As pessoas obedeceriam às leis de Deus e viveriam em total harmonia umas com as outras. Mas vamos aos fatos como eles são. Passamos de 100 mil abortos por ano, Carol, no Brasil. Isso do que se tem notícia, né? Então, como que uma mãe católica tem coragem de matar o seu filho ainda no seu ventre? Contabilizamos 43.892 homicídios em 2020. E o mandamento de não matar, onde fica? Tirar a vida de outro ser humano é uma coisa de cristão? Mais de 5 milhões, veja, 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. O que está acontecendo? Pois é, 5 milhões é um número muito grande e quer dizer que milhões de homens e mulheres vivem o pecado da fornicação, né? E aí a mulher engravida e quando não aborta,
o pai desaparece, não assume a sua responsabilidade, não ajuda em nada e nem registra o próprio filho. Que tipo de católico é esse? O Brasil é líder mundial em consumo de pornografia trans e um dos líderes em pornografia de modo geral. Que absurdo, né? A pornografia é um grande mal que afeta o cérebro do ser humano e vicia muito mais do que a cocaína ou outra droga muito pesada, né? Além de ser um pecado grave contra o sexto mandamento. São 11 milhões e meio de mães solteiras no nosso país. E isso quer dizer que é mais do que o dobro do número de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, que nós vimos agora, né? Ainda há pouco. Uns, então, registram, mas aí não assumem os filhos, não casam e deixam a mulher sozinha, abandonada, né? Que belo cristão, não é mesmo? Pois é, onde é que aprendeu isso no catecismo, será? O Brasil quebrou o recorde anual do maior evento LGBTXYZ do mundo, com 3 milhões de pessoas. Lembrando que este não é um movimento que se preocupa com as pessoas que têm tendências homossexuais, não. É sim um movimento com uma agenda comunista que visa destruir as famílias. Se fosse para proteger, para cuidar, né, das pessoas, aconselharia a viverem a castidade, ao invés de praticarem a sodomia. Exatamente. 66% dos brasileiros já confessaram que em algum momento da sua vida cometeram adultério. Pois é, tristeza. E pelo que vimos até aqui, a maioria das pessoas nem casa, né? Apenas vive junto. Mas mesmo assim, não respeitam os seus companheiros e os traem porque são hedonistas, né? Colocam o seu prazer sexual acima de todas as coisas, sem se importar com os sentimentos do outro. Essa é que é a verdade. E 55% de gestações no Brasil não são planejadas. Se fossem católicos, teriam casado na Santa Igreja, teriam recebido o sacramento do matrimônio e seriam abertos à vida para receber todos os filhos que Deus quiser enviar. Mas não casam, têm relações sexuais pecaminosas, usam todo tipo de método de barreira, né, para não engravidar já, mas como nenhum método é 100% eficiente, né, elas engravidam assim mesmo. E aí voltamos às estatísticas dos abortos, das mães solteiras, né, e podemos também incluir nesse número aí os casais que engravidaram contra a própria vontade. E é importante falar que para um católico uma gravidez é sempre uma alegria. Toda gravidez é desejada dentro de um matrimônio católico. Ano após ano é batido mais um recorde no número de divórcios em nosso país. E aqui nos entristecemos muito, né? Também com os casais que por qualquer motivo se separam. Não entenderam que o casamento é um sacramento e que estão juntos por amor a Deus, né? E dizem, porque ela engordou, ele começou a beber, ela não cuida da casa, das minhas roupas, ele me traiu, o amor acabou, não é mesmo? Ouve muito, né? Verdade. Muito. Tem 1001 desculpas aí para se divorciarem, ignorando o mandamento de Deus que diz até que a morte separe. E poderíamos ainda falar sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, as músicas obscenas, as terríveis novelas, as modas indecentes, o comunismo, a maçonaria, o espiritismo, o sincretismo religioso, o feminismo, o jeitinho brasileiro de passar a perna nos outros, né? Os desmandos do STF e tudo mais que levam a nós crermos, a nós acreditarmos que o Brasil está fadado ao fracasso. E essa é uma triste e cruel realidade. O brasileiro se tornou um povo sem fé verdadeira, pessoas hedonistas que só querem o prazer e nada além disso. Maioria de falsos cristãos que na verdade são pagãos, não amam nosso Senhor Jesus Cristo, mas unicamente as coisas deste mundo. Mas são tão prepotentes e mesquinhos que não permitem ser corrigidos e dizem ainda, eu acredito em Deus e você não pode me julgar, né? Não julgueis, né? Só Deus pode me julgar. E esse é o nosso Brasil.
Foi nisso que o país, que antes era o mais católico do mundo, se transformou. Enfim, o brasileiro se tornou o povo do espírito burguês por excelência. Um povo imanente, fofoqueiro, triste, ansioso, raivoso, violento, infiel, homicida, mesquinho, hedonista e irresponsável. Mas sempre se considerando moralmente superior aos demais, né? Que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, interceda por nós e que Deus tenha misericórdia do nosso país. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí amanhã é quarta-feira, é dia de Orando com o Padre Pio aqui no canal ao meio-dia, não perca!